Começa agora, Comunidade Conectados. Comunidade Conectados. Boa tarde para você aí que está na escuta do Comunidade Conectados. Hoje é sexta-feira, né, dia 2 de agosto, e hoje temos aqui a presença ilustre aí do convidado especial, William Wagner, que é palestrante e também autor do livro Em Busca do Impossível. Boa tarde, William. Boa tarde, César. É um enorme prazer retornar aqui à Rádio Conectados. Vamos bater mais um papo legal e passar uma mensagem positiva para os jovens aí. Beleza, William. O William Wagner, de 38 anos, pai de família, palestrante profissionalmente e autor do livro Em Busca do Impossível, está hoje aqui no estúdio da Rádio Conectados para contar um pouco sobre sua história, né, de vida, sobre o seu livro e seus conhecimentos aí um pouco sobre o que hoje é normal aí no meio do mundo, que é as drogas. Vamos começar então de perguntas. Vamos só fazer uma troca de trilha e já começamos, William. William, primeiramente, né, conta aí um pouco pra gente de como foi a sua infância, a sua juventude antes de conhecer as drogas. Bom, a minha infância foi uma infância, graças a Deus, boa, né? Sempre tive tudo o que quis, né? Tive escola paga, né? Tive carrinhos, tive brinquedo, tive roupa de marca, bicicleta, videogames. E sempre fui um menino muito sonhador, né? Tinha alguns sonhos na minha vida, alguns objetivos, né? Aprontei como todo menino aprontou. Mas foi uma infância normal, uma infância legal, né? Infância da qual me deixou saudade. Se pudesse voltar um pouco atrás aí, um pouquinho depois da infância, talvez não teria feito certas coisas que eu fiz. Uhum. Seus pais, William, eles sempre foram ativos, participativos na sua vida? Como que foi? Olha, até os 7 anos de idade eu era filho único, né? Depois, quando eu completei 7 anos, eu tive meu primeiro irmão, né? E assim, que eu me lembre, a minha mãe sempre preocupada em ser dona de casa, né? Nunca foi de conversar muito. O meu pai, ele foi presente na minha vida em algumas coisas, sim, né? Mas por eu ser o primeiro filho, ele não saber como lidar com algumas situações, então às vezes o mais importante para o meu pai era me dar o que eu queria do que certamente participar da minha vida, saber de algumas coisas que passavam na minha cabeça, né? Sua mãe? A minha mãe não, a minha mãe sempre foi daquelas de se preocupar com o banho, com a comida, né, com o meu bem-estar, com as minhas notas na escola, mas a minha mãe é uma pessoa muito fechada, ela é muito difícil não que ela é difícil, mas ela é uma pessoa reservada, né? Ela não é muito de conversar, de bater um papo, de chegar, filho, senta aí, o que aconteceu hoje, né? E também a criação antigamente era bem diferente de hoje, né? A gente não tinha tanta liberdade com o pai e com a mãe. Uhum. Na verdade, com o mundo, né? Exatamente. De certa forma. Quando você experimentou a droga pela primeira vez, William? Olha, eu experimentei. A minha primeira droga foi praticamente, né, uma das únicas. Eu tinha 16 anos de idade, né? Eu já era um garoto frustrado, o meu sonho não ser possível ser realizado. Eu era um garoto fechado, um garoto tímido, né? E aos 16 anos de idade, achando que ia conseguir alguns objetivos, resolvi experimentar por curiosidade mesmo. E você já contou como foi? Com quem você estava quando aconteceu a sua primeira vez com as drogas? Olha, eu resumo as minhas amizades em duas partes. Uma parte é a amizade que eu tinha numa escola que eu estudava, um colégio particular, que eu tive que sair desse colégio aos 15 anos. E as outras amizades foram amizades do bairro. Então, através de alguns colegas que já faziam uso, que eram mais velhos, né, eu tive essa curiosidade e eles não pensaram duas vezes. Eu queria experimentar e eles me deram para experimentar. Então, dividido em duas partes, esses amigos você ainda mantém contatos? Quais? Da sua infância, esses que tiveram a sua primeira vez com as drogas? Não, eu tenho
né, conheço, cumprimento, mas sinceramente, a partir do momento que você entra em recuperação, a primeira coisa que tem que ser eliminada é esse tipo de amizade. Não por maldade, mas sim pelo seu próprio bem-estar, né? Eles não me oferecem mais assunto, não me oferecem mais nada, né? Mesmo porque a gente não tem um bate-papo legal, a não ser falar de droga ou como é que foi a noite passada. Então isso pra mim já não convém mais. Mas cumprimento, as oportunidades que tive em alguns lugares, em festa, conversei, mas sempre rodeado de alguém, ou de uma namorada, ou da própria esposa, ou do próprio pai, ou do próprio irmão, para tomar cuidado, né? William, ainda sobre as drogas, como que você aí conseguiu esconder bem que você já usava droga dos seus pais? Olha, César, quando você já começa sabendo que é uma coisa errada. Então, até dos 16 anos aos 18, foram 2 anos escondendo, mesmo porque eu ainda estava numa fase que a gente costuma dizer de ocasional, só final de semana, né? Se você usava na sexta, você não usava no sábado, se você usava no sábado, você não usava no domingo. Então fica fácil, porque você fala que você está na noite, você fala que você vai para as baladas e na verdade às vezes você está 2, 3 ruas acima da sua casa usando droga. Mas aí aos 18 anos eu tive uma overdose em frente do portão de casa. Foi quando dentro de um hospital meu pai e minha mãe veio ficar sabendo que o que eu fazia na verdade não era ficar com meninas, não era curtir balada, era fazer o uso de cocaína. E alguma vez nesse tempo de começo ainda de uso, chegou algum momento você, ou algum instante, sentir remorso aí por ter usado drogas pela primeira vez? A partir do momento que eu comecei a sentir, isso 2 anos depois da overdose, que eu comecei a sentir que a coisa estava fugindo do meu controle e o remorso ele vinha todas as vezes que eu usava. Pensava nos sonhos que eu tinha deixado para trás, do orgulho que meu pai sempre teve, né, o filho estudar e não ter nunca repetido de ano. Então todas as vezes o remorso vinha com certeza, né? Quando alguém falava de droga dentro de casa, passava alguma reportagem, você está sentado do lado do seu pai, da sua mãe, por muitas vezes você escutar o seu pai ou sua mãe dizendo, pô, não queria estar no lugar desses pais, e você ali quieto e sabendo que o filho dele também era mais um que amanhã ou depois ia vir à tona que também era um usuário. Qual foi a sua primeira droga, William? Eu comecei diretamente na cocaína, eu tinha bebido já algumas vezes, 2 ou 3 vezes tinha tomado cerveja, mas nada de excepcional. E já comecei diretamente na cocaína, né? Infelizmente, fumei maconha durante algumas vezes na praia, porque na praia não tem... Você tá na praia o dia inteiro, aquele sol, não tem como você usar cocaína. Então eu fumava maconha na praia, mas não era a minha droga de preferência, né? Sempre comecei na cocaína e terminei nela. E só que a quantidade de álcool aumenta gradativamente conforme você vai. Quanto mais cocaína você usa, mais álcool você começa a tomar. Mas lógico que eu não tinha consciência que o álcool também era uma droga. E talvez a pior delas. Exatamente. William, então a gente vai encerrar esse primeiro bloco. A gente vai fazer um comercialzinho rapidinho e volta Legal. aí para a segunda parte. Beleza, César. A FUNSAI conectada com você. Voltamos aí agora novamente com o William, né, para falar um pouco agora sobre o vício, um pouco mais sobre o vício e aí a perda de histórias. William, a partir de que idade a droga virou uma rotina na sua vida? Depois dos 18, depois que eu tive a overdose, eu fiquei algum tempo, entre acho que 10, 11 meses mais ou menos, sem fazer o uso, não porque eu queria, e sim porque eu tinha medo de usar e ia acontecer novamente. E aí eu acho que mais ou menos com uns 19 anos, mais ou menos, eu voltei. E aí eu voltei, mas eu já voltei pegando pesado, porque aí junto das drogas, né, veio a criminalidade, veio o mundo do crime. E aí começou com pequenos furtos, né, até um dia tá rodeado de chamados mano, né, e aí o revólver na sua mão e aí você vai para um 5-7, né, fazer saidinha de banco, roubar carro, roubar moto.
E aí lá no fundo ainda tinha aquela coisa, não, fiz isso, mas não vou fazer mais. Só que isso foi aumentando cada vez mais, aí veio o desemprego, a vontade de usar droga e começaram os furtos e os roubos, e aí veio cadeia, veio sofrimento, veio... lá dentro eu percebi, não fiquei preso durante um tempo, fiquei 12, 13 horas. Foi o suficiente para mim nunca mais tirar nada de ninguém, né? E aí eu arrumei um bom emprego num laboratório farmacêutico, e mesmo assim eu trabalhava para usar e usava para viver, né? E mesmo assim querendo aquela coisa de não tá fora do controle, mas aumentando a quantidade, perdendo cada vez mais. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro para pegar um papelote de cocaína e tomar uma cerveja, eu pegava um papelote de cocaína e pedia mais dinheiro emprestado para pegar outro papelote de cocaína e ficava sem beber, né? E isso foi só aumentando cada vez mais. Aquilo então era sua água, né? Matava a sua sede. Exatamente. Foi um estado evolutivo, tipo de uma droga para outra ou não? Não, no meu caso não. No meu caso eu aumentei a quantidade porque na época da minha drogadição, pouco se falava do crack. E eu tive alguns parceiros que foram pro crack. E lógico que você usando cocaína, sabendo que o crack, com o dinheiro que você pegaria um papelote de cocaína, você pegaria 2 de crack, lógico que a intenção, depois de algum tempo, minha era ficar louco, não interessa como. Tanto é que em 94, quando o Brasil foi tetra, 3 horas da manhã tinha acabado o dinheiro, tinha acabado a droga, e eu tomei pinga pura. O importante pra mim era ficar louco, não interessasse como. Até eu ter o contato com o usuário de crack, de estar numa situação, a gente tá usando cocaína, e eu vi pela primeira vez o cara usando crack. E eu fiquei meio ressabiado. Eu vi que era uma loucura, entre aspas, boa, porém era muito rápida e uma coisa muito nojenta, porque um cachimbo ele rodava na boca de 5, 6 que estavam ali e tal. Então eu fiquei naquelas, e graças a um usuário de crack, ele mesmo disse pra mim naquele dia, ele falou, usa mais uns 30 papelotes de cocaína, mas não põe isso na boca. Se você pôr uma vez, você não vai largar mais. Então assim, ao invés de eu trocar de droga, eu aumentei a quantidade de cocaína. Uhum. Usava quantas vezes por dia? Quantas vezes eu tivesse dinheiro, quantas vezes. O que mais me salvou foi que eu trabalhava. Então durante o dia eu ficava dentro da empresa. Mas a partir do momento que eu saía, eu comecei assim, usar das 7 da noite às 11 da noite, embora eu dormia. Depois eu comecei a usar das 7 à meia-noite, depois das 7 à 1. Depois eu comecei a trabalhar virado, usando todo dia que tivesse dinheiro, eu usava. Uhum. Nesses dias de trabalho, alguma vez você chegou a ir trabalhar sentindo os efeitos da droga? Sim, várias vezes. Teve uma época que nesse laboratório eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. E aí quando teve uma vez que foi um dia de pagamento, aí 6 horas na hora da janta eu saí pra rua e fui lá e peguei cocaína. Só que era uma cocaína naquela época, que hoje dizem, né, que não se encontra mais, era praticamente 93% de pureza. Então era uma cocaína forte. E aí eu usei e voltei pro serviço. Uma hora depois, na hora da janta, eu voltei a trabalhar, e eu trabalhava numa linha de produção, uma máquina onde trabalhava acho que 8, 9 pessoas. E eu fiquei alucinado aquele dia. Eu olhava no fundo do corredor e via pessoas olhando para mim, e comecei a sentir medo das pessoas que estavam trabalhando ao meu redor. Ao chegar ao ponto de eu chegar, pedir para sair, pedir uma saída, né, do serviço e ir embora de tão louco que eu tava. Pedi para um cara me levar, um mecânico que tinha lá, falei que tava passando mal, dor de barriga, dor de cabeça, tontura, e só que ele percebeu que a minha inquietação no carro, olhando para trás, fiquei muito mal, né? Aí mesmo assim, não... Essa foi uma das vezes que eu lembro, mas por várias vezes. E você se sente um lixo, você chega de manhã para trabalhar, todo mundo dentro do refeitório, tomando um café, comentando o que aconteceu na televisão ou mesmo na sua vida, e você não tem nada para falar, você se isola, você senta sozinho. Eu cheguei ao ponto de sentar para comer
na empresa sozinho, de tanto que eu tremia, eu não conseguia segurar um garfo sem tremer, um copo do café da manhã sem tremer, e tanta droga que eu usava, porque a cocaína ela inibe a fome, né? Você não come quando você está sob efeito, e você não come nem na hora que você está sob efeito, nem algumas horas depois, ainda demora para você conseguir, e você ficar desidratado, porque eu cheguei ao ponto de não estar bebendo mais, eu só usava, né? Eu só cheirava. Então é horrível, é depressão, é tentativa de suicídio, é esses sentimentos que passam pela sua cabeça. E enquanto o vício ia crescendo, William, quando os seus familiares, não sei se nessa época já tinham os irmãos, como eles reagiam? Bom, os meus irmãos eles eram muito pequenos, então eles não entendiam, né? E os meus pais eles acreditavam que depois da overdose eu tinha realmente parado, pelo fato de eu trabalhar, do fato de eu levantar cedo, só que eles mal sabiam que às vezes dentro do quarto nem dormir eu tinha dormido, eu levantava de manhã, tomava um banho e ia trabalhar sem dormir. Então, e eu sempre chegava de madrugada, sempre escondendo, toda vez que eu chegava meu pai e minha mãe já estavam dormindo, né? O importante para minha mãe era ela ouvir a fechadura abrindo, então ela sabia que chegou. Então foi meio que, pela confiança deles, né? Foi meio que fácil esconder, porque quando você se torna um dependente químico, você mente demais, né, cara? Você chega ao ponto de mentir tanto que você acredita nas suas mentiras, né? Mesmo sabendo que você não vai chegar em lugar nenhum, mas eu contava cada uma, né? E em algum momento assim, você resolveu abrir o jogo com a sua família e não conseguiu falar por algum motivo a verdade? Olha, César, depois da overdose, depois de um ano e meio, mais ou menos 2 anos, todas as vezes que eu usava, eu vou te ser sincero, eu tinha vontade de chegar do jeito que eu tava ali, louco, e chamar meu pai e minha mãe e dar um grito e falar: meu, presta atenção, tô me matando, tô me acabando, tô usando droga. Chegar ao ponto de você entrar dentro de uma farmácia de madrugada, comprar uma caixa de algodão, né, para colocar algodão no nariz, porque você estourou a veia do nariz de tanto cheirar. Todas as vezes que dava isso, dava vontade de chegar em casa e abrir o jogo, mas aí você chegava, tentava dormir, depois que você acordava, você falava: não posso falar, vou decepcionar eles. E aí você vai empurrando e o tempo vai passando, os anos vão chegando, você cada vez mais impotente, né? É um sentimento horrível, cara. É só quem tá me escutando que já passou por isso que entende o que eu tô falando, né? É o sentimento de você ser um lixo, você ser um verme, né? E você querer o suicídio, como várias vezes tentei. Então é isso, a vontade de pedir ajuda, mas e a vergonha, e o preconceito? Meu pai vai me matar, eu pensava. Meu pai vai pôr pra fora, mano. Meu pai me deu tudo, cara. Entendeu? Eu sou o irmão mais velho dos meus 2 irmãos, eu tinha que ser espelho, eu tinha que ser orgulho, mano. Olha o que eu virei. E aí no outro dia você esquece de tudo, aquela vontade, começa a beber de novo e vai fazer o uso novamente, e chegar na madrugada vai vir aquela depressão de novo. Mas um dia, o dia de contar a verdade chegou. Chegou. E como foi esse início aí de virada da sua vida? Como, enfim, você chegou a ter a coragem para contar? Olha, César, fazem 15 anos, cara. Graças a Deus, 1998. Mas parece que foi ontem, entendeu? Eu acredito que foi um plano de Deus na minha vida, né? Porque o meu pai resolveu comprar, acreditando que eu não estava mais usando droga, resolveu comprar um carro, ele pagou o carro e me dividiu em parcelas. E o combinado era: se você atrasar uma parcela, eu tomo seu carro. E eu, lógico, na hora eu falei: pô, legal, meu pai tá me ajudando, eu comprei esse carro, na intenção de, né, não, vou parar de usar e tal. E aí passaram-se os 30 dias, chegou o dia de eu pagar a primeira parcela, eu já estava dentro do carro para ir embora da empresa, esse mesmo laboratório. Foi quando o camarada chegou e falou: vamos tomar uma cerveja. Eu disse que não, as 2, 3 vezes, e acabei indo tomar uma cerveja. Da cerveja, uma virou 2 virou 4, fiquei bêbado, fui pegar o primeiro papelote. Isso fiquei sexta, sábado e domingo na rua. Aí aquele carro que meu pai tinha me dado, eu deixei na favela a troco de cocaína. E saí andando louco. Na época eu tinha 22 anos, eu pesava 45, 46 quilos. E eu saí no louco, sujo, né? Mendigo mesmo. Eu andei
E quando eu me deparei, eu tava na rua de casa, né, cara? E quando eu cheguei em frente da minha casa, meu pai tava lá sentado. E aí foi aquele dia que eu vi o meu pai chorando pela primeira vez, cara. E aí quando eu olhei pro meu pai, eu falei, agora é a hora. Chega, né? Não aguento mais. O meu pai, quando eu tinha uns 5, 6 anos, o meu pai disse assim pra mim, filho, muitas pessoas vão passar na sua vida. Algumas só vão passar. Outras vão querer te prejudicar. Se você der sorte, pelo menos um amigo nessa vida toda você vai arrumar. Porém, 2 pessoas nunca vão te abandonar, que é o seu pai e a sua mãe. E naquele dia, eu, apesar de estar 3, 4 dias louco, eu lembrei disso. E fui andando até meu pai e falei, ô pai... Quando meu pai olhou pra mim, ele chorando, eu falei, pai, você tá chorando, cara? Eu nunca vi você chorando, você é o meu pai. Você é o meu herói e tal. Ele falou, filho, eu tava chorando porque eu pensei que eu tinha perdido você. Eu falei, pai, eu não lembro onde eu tava, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu só lembro que uma vez você me disse que você e a minha mãe nunca me abandonaram. Eu só vim aqui te perguntar se isso é verdade. Na hora meu pai se levantou, olhou pra mim e falou, você lembra disso, filho? Eu falei, lembro. É verdade isso? E ele disse que era. Eu falei, pai, então se é verdade, então me ajuda a parar de usar droga. Não aguento mais usar cocaína. E na hora que eu falei isso, meu pai olhou pra mim e falou assim, você ficou 3 dias fora, cara. Usou droga, bebeu, tá aí todo sujo, né? Fedendo. E volta e olha pra mim e pede ajuda pra parar de usar droga, é isso mesmo? Eu falei, pai. Se você quiser também, pai, se você não quiser, tudo bem, eu volto pra favela, volto a usar droga, uma hora eu não vou aguentar mais usar e vou acabar morrendo. E meu pai me fez uma proposta, ele falou, eu te ajudo, mas você tem que me dar algo e tem que ser agora. E eu vou te ser sincero, César, fazem 15 anos que isso aconteceu, cara, mas toda vez que eu falo, eu sinto como se eu estivesse naquele dia. Eu olhei pro meu pai e falei, mas o que você quer de mim, pai? O que eu posso te oferecer? Meu pai abriu os braços para mim, me dá um abraço. Se você me der um abraço, eu te ajudo a parar de usar droga. Eu fui andando até ele abriu os braços, e naquele abraço ali, cara, eu percebi que meu maior problema não era as drogas. O maior problema era a carência. O maior problema era a afetividade. Meu maior problema era ter confundido respeito com medo do meu pai. Eu nunca tive respeito pelo meu pai, eu tinha medo do meu pai. E isso é muito ruim. E eu não sabia que através daquele abraço ali, eu ia entrar em recuperação. Na segunda-feira o telefone tocou, assistente social da empresa, sem saber de nada, perguntou para minha mãe, a gente está um pouco preocupado porque falaram que sexta-feira o William estava bebendo num bar, e ele está de carro, e ele não veio trabalhar hoje, a gente quer saber o que aconteceu. E minha mãe, sem pensar 2 vezes, falou assim, meu filho está debilitado em cima de uma cama, dormindo praticamente há quase 16 horas, porque ele não aguenta nem ficar em pé de tanta droga que ele está usando. 2 horas depois, assistente social da empresa que eu trabalhava estava na porta da minha casa e me fez uma pergunta, você quer viver ou você quer morrer? Eu olhei para ela e falei, dona Cida, eu nunca esqueço dela. Dona Cida, eu quero viver, mas eu quero viver sem droga. E aí ela me apresentou um grupo chamado Gábata. Comecei a fazer um tratamento psicológico, fiquei 15 dias sem usar droga, achei que já estava bom. Mas o Já Tô Bom é primo do Já Caiu, né? A gente comenta em recuperação. E aí resolvi pegar um papelote. Fiquei mais 4 dias na favela de novo. Voltei mais uma vez, aquele estado lamentável. Mais uma vez meu pai estava lá. E aí eu pedi arrego. Falei, pai, não aguento. Me interna. A internação, para minha família, foi a maior decepção. Eles queriam, mas não queriam. Queriam que eu saísse das drogas. Mas naquela época, 15 anos atrás, você ter um filho internado por causa de droga é a vergonha da família. E aí fui. E aí começou a minha recuperação. Como já contou um pouco mais aí da sua internação, como foi lidar aí de fato mesmo com a falta das drogas? É muito complicado mesmo? Olha, César, eu cheguei lá dia 2 de julho de 98. Fiquei no descanso o primeiro dia. Segundo dia comecei a participar das tarefas. Eu vou falar pra você, os 3, 4 primeiros dias sem droga é horrível, cara. Para que os pais que estão escutando me entendam, sabe um recém-nascido quando tem cólica e chora e grita e esperneia e você não tem o que fazer? É a vontade de usar droga, é mais ou menos parecido com isso. É uma sensação horrível, tremedeira, irritação. Quero ir embora daqui, não vou ficar aqui nessa clínica. Eu tive só um deslize, mas
É horrível, cara. É horrível. E durante a sua internação, William, foi 7 meses de internação? 6 meses internado. 6 meses de internação. Chegou a você a presenciar alguma cena assim dos seus companheiros que você não esquece de maneira alguma? Bom, primeiro, o que eu não esqueço é um dos caras que é responsável por eu estar aqui, né? Que é o finado Marco Aurélio. É um cara que tinha 25 anos de idade, ele era soro positivo, tinha HIV, ex-usuário e ele era monitor. Ele foi o cara que me deu o primeiro abraço na clínica e disse assim: William, existe vida após as drogas. 3 meses depois que a gente estava internado, o Marco Aurélio morreu, salvando 2 meninos que estavam morrendo afogados. Só que 40 minutos antes dele morrer, era um sábado, dia de futebol na clínica, ele entrou dentro do meu quarto e falou: e aí, William, vamos pro jogo? Eu falei: não, hoje eu vou escrever carta pra minha família. Ele olhou pra mim e falou: William, por você e por qualquer interno que tá aqui, eu dou a minha vida. Eu olhei pra ele e falei: pô, você é Jesus pra dar vida pelos outros? Ele falou: não sou Jesus, mas não quero que você e nenhum daqui volte pra São Paulo, volte a usar droga e um dia se torne portador do HIV. Aí sim, todos os seus sonhos estarão acabados. Ele me disse isso, eu fiquei meio emocionado com o que ele falou. Ele pediu para me levantar e dar um abraço nele, e eles foram jogar e eu fiquei. 40 minutos mais tarde veio a notícia que ele tinha 2 meninos que estavam se afogando. Ele entrou no mar, conseguiu salvar os 2 e não conseguiu voltar. 3 dias depois achamos o corpo do Marco Aurélio. Isso eu nunca vou esquecer. E uma outra cena muito forte foi um outro parceiro nosso que estava internado tendo convulsão para usar o crack. O cara chorava, gritava de dor na barriga, vomitou bastante, grudou no pé do coordenador, falou: pelo amor de Deus, pega só uma para mim, deixa eu dar só uma pipada, só uma vez. Aquilo ali eu nunca esqueço. E pra mim, porque tem diferença entre uma compulsão de cocaína e uma compulsão do crack lógico é muito mais forte. E foi olhando aquilo ali, foi olhando para aquele menino naquele estado que eu falei: eu nunca quero chegar nesse ponto. O que te ajudava a esquecer das drogas durante esse período aí de confinamento? Bom, primeiramente, cara, é Deus. Uns 5, 6, 7, 8 dias internado, todo dia eu queria vir embora. Até que um dia eles falam muito, né? Eu fiquei numa clínica católica, então eles falavam muito de Deus, que não há conversão, né? É que não há recuperação sem conversão. Se você não aceitar, a sua doença não tem cura, mas ela tem a cura espiritual. E até que um dia lá na comunidade, eu escondido, fui no quarto, peguei a Bíblia, saí por trás, fiquei debaixo de uma árvore. E foi mais ou menos assim que eu disse: Ô Jesus, você existe mesmo? Se você existe, tira minha vontade de ir embora daqui. Tira minha vontade de usar droga. Tira minha vontade de ir pro mundo de novo. Muda a minha vida. E abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu na parábola do filho pródigo, né? Lucas 15. Que é onde fala que o filho trocou tudo que o pai deu a troco do mundo, a troco da herança dele. E em cima disso eu me identifiquei. Foi o que eu fiz com a minha vida. Eu joguei meus sonhos, meus desejos, minha família no lixo. O pai usa droga. Depois daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. E também tem o outro lado. Eu estava afastado do meu emprego para me tratar. E eu sabia muito bem que se eu não cumprisse os 6 meses e eu voltasse antes, eu seria mandado embora. E o meu pai também deixou bem claro que as portas da minha casa só estariam abertas para mim retornar se eu terminasse meu tratamento. Se eu parasse meu tratamento no meio do caminho, que eu fosse procurar meu rumo, que eu fosse viver a minha vida. Então foi uma junção de tudo isso, né, cara? Mas eu debito tudo isso na conta de Jesus mesmo, cara. É Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá capacidade, né, de inteligência para entender. É difícil ficar dentro de uma clínica, internado, longe de todo mundo. No meu caso, ainda fui me tratar lá em Santa Catarina, 700 km de São Paulo. Mas o difícil para mim foi até a primeira visita. Depois da primeira visita, que eu vi o esforço que minha família fez de ter ido me visitar e acreditar na minha recuperação, as coisas ficaram mais fáceis. Mas é suar sangue, que nem a gente diz. Para quem quer ficar sem usar. Para quem quer vencer, né? Exatamente. A gente vai fazer mais um break aqui e daqui a pouco a gente volta aí para falar sobre a sua melhora, continuar falando sobre a sua melhora e um pouco da sua nova função. Legal, César. Aulas de rádio grátis.
A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga FUNSAI realiza oficinas gratuitas de rádio para jovens de 12 a 18 anos. Aula básica de rádio para iniciantes e avançada para aqueles que já têm algum conhecimento na área. Inscrições limitadas. Ligue DDD 11 2272 1921. 2272 1921. Patrocínio Vai Valorização de Iniciativas Culturais, Instituto Projeto Esperança. Realização FUNSAI. O Espaço Comunitário Quixote oferece várias oficinas gratuitas no bairro do Ipiranga. Canto, música corporal, capoeira, circo, teatro, montagem teatral, dança de rua, dança contemporânea, percussão e rádio. Inscrições abertas. www.funsai.org.br/Quixote ou 2272-1921. Oficinas gratuitas é no Quixote. Realização FUNSAI. E o Comunidade Conectados voltou aí com o nosso convidado William para falar um pouco mais sobre a sua melhora, como que foi, e também sobre a sua nova função, que daqui a pouco ele mesmo vai contar aí. William, você disse que durou 6 meses sua internação. Isso. Quem proporcionou isso foi a sua empresa? Não, na verdade, a empresa ela só me afastou. Né? Ela me afastou, eu tive o tempo, os 6 meses para se tratar. Agora, financeiramente, quem me bancou foi a minha família. Mas assim, a empresa fez uma coisa que poucas empresas fazem, como era uma multinacional, eu fiquei afastado, o meu salário ficou caindo normal, ao invés de eu cair para o INSS, e depois eles trocavam com o INSS. Né? Quando o INSS fosse pagar, eles pagariam para a empresa e não para mim. Então, assim, tive todo o apoio possível. Mas também, quando eu pedi a minha internação, se fosse necessário perder o emprego também, naquela época eu não pensei 2 vezes. Mesmo porque eu não sabia que dependência química era uma doença. Eu queria me livrar das drogas. Se tivesse que perder o emprego, eu perderia. Mas não precisou chegar nesse ponto. Depois da sua internação, William, teve alguma recaída? Não, são 15 anos aí de recuperação, graças a Deus. Né? Suando sangue, como a gente diz aí. Mas isso é voltado a várias coisas, César. Se eu tivesse tempo aqui, a gente ia falar de recuperação a tarde toda. Tem alguns princípios que você tem que acreditar. Primeiro, não há conversão sem recuperação. Segundo, o dependente químico ele precisa demais da família. O apoio da família é imprescindível. Porém, a família ela também se trata enquanto você está internado. Porque a família também está doente, chamamos de codependência. Então meu pai sempre deixou bem claro, recaída, ela existe no tratamento dos outros. No seu tratamento não existe recaída. Se recair, procura seu rumo, procura. Deus ele é tão misericordioso que aí ele me deu uma mulher para casar que é filha de um dependente químico. Então continuou a mesma pegada, ela sempre falou, recaiu, me perdeu. E agora as perdas são bem maiores, né? Tem meu herói lá em casa, lá tem 6 anos, que é meu filho. Então, pelo amor de Deus, longe disso. Então, cara, é difícil, mas dá, cara. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que nenhum dependente. Não usei nem mais, nem menos drogas do que ninguém. Um dia me perguntaram no grupo, por que tem um monte de recaída e você não tem recaída? Eu falei, primeiro que eu me juntei com pessoas que nunca teve recaída. Que é o Silvio, alguns outros coordenadores e monitores de comunidade, sempre quis muito o Ricardo, sempre quis muito estar junto com esses caras para aprender o que fazer. E segundo, cara, que é 5% que você tem que fazer. Esse 5% é a sua vontade. E na época do início do uso de drogas, tinham alguns amigos bons, que eram realmente os verdadeiros, e outros que só queriam te levar mais a fundo. Como que foi o convívio aí com os amigos, com esses amigos que eram os verdadeiros? Bom, eu tenho um verdadeiro amigo, um guerreiro mesmo, amigo desde os 8 anos de idade. Tanto é que na minha palestra eu me inspiro no caso do meu nome ser William Wagner, os meus testemunhos eu dou como Wagner e tal, e depois só no final que eu falo que eu conto a história como se fosse de um amigo. E é inspirada nesse meu amigo, que eu tenho desde os 8 anos de idade. Eu me afastei dele, eu entrei nas drogas, só ligava, e aí, como é que você tá? Tá bem?
Só que eu sempre fui um cara que batia uma bola, joguei uma bola e tal, e ele também. Então toda vez que ele começou a chegar em determinados lugares, os caras assim, ô Gel, pô, neguinho, nosso amigo tá mal, hein, velho, tá usando droga. Aí ele vinha em casa. Aí eu falei, você é louco, velho, usando droga e tal. Só que no fundo ele percebeu, porque todos eles deram continuidade aos estudos, todos eles foram para uma faculdade e eu não. Entendeu? Então alguma coisa tinha de errado. E eu sempre com as desculpas, não, é que eu prefiro ajudar em casa do que estudar. E quando cheguei no fundo de poço, ele reapareceu de novo, veio, conversou comigo e chorou e falou, não, vamos, tal. E somos amigos até hoje. Agora, os outros, César, é muito ilusório esse negócio de eu te levo. Ninguém me levou, cara. Ninguém me levou para as drogas. Entendeu? Ninguém me forçou. Entendeu? Nunca nenhum traficante bateu na porta da minha casa para oferecer droga para mim. Entendeu? Do mesmo jeito que quando eu tava e alguns iriam iniciar, eu falava real. Eu falava, mano, isso é uma porcaria, velho. Você vai perder tempo. Entendeu? Então esse negócio de, lógico, a amizade influencia. Mas quando você não quer, você não faz, velho. Entendeu? Eu tenho 15 anos de recuperação. Eu sei que eu não posso ficar lá no bar onde os caras batem uma bola lá, que lá tem alguns caras da minha época ainda que estão usando. Eu não sei que se eu ficar lá, eu tô propício a recair. Então eu não vou. Mesma coisa quando você é jovem. Tudo bem, tem a curiosidade, mas esse negócio de, meu filho só usou droga porque andou com... Mentira, cara. Mentira. Seu filho usou droga porque ele quis. Entendeu? Como eu bato no peito e não culpo meu pai, minha mãe, né? Tem os meus complexos? Tem. Né? Tem a coisa de que 15 anos atrás não se falava de droga que nem se fala hoje? Tem também. Mas o maior culpado sou eu, cara. Foi eu que experimentei, foi eu que quis. Entendeu? Então esse negócio de, não posso chamar aqueles caras de amigo. Amigo, aqueles caras nunca foram e nunca vão ser meus amigos. Entendeu? Simplesmente colegas. Mas se eu falar pra você que, foi por causa do fulano, esse cara, é mentira, cara. Como que foi a sua volta aí ao mercado de trabalho? Lembrando que você ainda estava com o ligamento com a empresa que te ajudou aí na busca da melhora, né? Sim, eu voltei 6 meses depois, né, com o meu emprego do mesmo jeito. E assim, era uma empresa que tinha aí na época 1.000 e poucos funcionários. Então o que aconteceu? Não digo em porcentagem, mas muitos bateram palma. William, tamo aí, parabéns pela sua atitude de ter buscado uma recuperação, de querer sair. E muitos outros, safado, logo volta a usar, logo volta a beber, né? Só que eu já estava preparado para isso, né, cara? Até hoje, né, cara? Hoje, às vezes, eu conheço algumas pessoas, nós estamos conversando e tal. A hora que eu falo que sou um dependente químico, a pessoa já tem um pé meio atrás. Porque existe preconceito, como existe preconceito com gay, com negro. Existe. Você tem que estar preparado para todas as situações. E o mais engraçado é uma coisa que uma mulher, ela falou assim para mim, sempre na minha opinião, uma mulher que trabalhava nessa empresa. Você é um safado, você teve tudo e tal, e seu pai sempre te deu as coisas, você foi usar droga e tal. E me julgou. Eu escutei e nem respondi. E infelizmente, 2 anos depois, ela veio atrás de mim pedindo ajuda para a filha dela que estava usando droga. E lógico que eu não fiquei feliz por isso. Mas você não pode julgar, né, cara? Você não pode falar dos outros. Ainda mais quem é pai, quem é mãe, tendo um filho dentro de casa. Então, César, foi conturbado no começo. Mas depois, cara, graças a Deus, soube lidar com isso. Sei lidar com isso até hoje. E o preconceito foi com namoradas, com pessoas, pais, né, de meninas. Não quero que você se envolva com esse cara, que hoje ele está em recuperação, mas amanhã ele pode recair. Bola pra frente, né? Atualmente, né, você está aí ingressando no mercado de palestras, né? Foi nessa época que começou com isso. Como que foi aí o início das palestras? Bom, como eu te disse, eu sempre, depois que eu entrei em recuperação, depois que eu saí do meu tratamento, eu sempre quis me juntar com pessoas que estavam legal há alguns anos. Eu me juntei com o Silvio, né, que é o coordenador, era na época o coordenador do GABA, o cara que cuidou da minha internação, o cara que me ensinou muita coisa. E eu comecei a acompanhar ele em palestras. Até que um dia ele estava falando lá sobre dependência química e tal. Aí falou, William, faz favor, vem aqui um pouco. E eu fui até ele me deu o microfone e falou, fala pro pessoal aí como é que foi a sua vida nas drogas. E saiu. E eu comecei a falar e percebi que as pessoas se emocionaram, né? E não entendi direito. E quando acabou, o Silvio pegou e falou pra mim assim, William, você tem um dom, cara. Deus te deu o dom da palavra. Você vai levar esse testemunho em muitos lugares. E aí eu comecei a acompanhar ele em palestras. Fui aprendendo,
Não o testemunho, porque o testemunho não muda, né? A sua história nas drogas é sempre a mesma, mas fui aprendendo a falar de dependência química, interagir com o pessoal. E umas 7, 8 vezes que eu saí com ele, um dia ele marcou uma palestra, mandou eu ir direto pro colégio. E quando eu cheguei lá, a diretora falou: o Silvio me ligou e falou que é você que vai dar a palestra. E na hora deu tremedeira, deu suadeira, eu falei: como é que eu vou falar? E comecei, cara. Depois eu liguei pro Silvão e falei: Silvão, você é louco, cara, você me deixou lá. E falou assim: cara, você tem o dom, você não precisa mais de mim, vai caminhar com as suas pernas. E aí eu comecei a ir nos encontros, lógico, e no começo chegava no encontro no lugar dele, todo mundo entortava claro, porque todo mundo gostava do Silvão, a palestra do Silvão, do Ricardo. E foi assim que eu comecei, cara. Aí fui ganhando meu espaço, né? E fazem 15 anos aí que eu faço esse trabalho. Como que foi a sua primeira palestra? Foi esse testemunho, né, cara? Minha primeira foi esse testemunho para uns 300, 400 alunos dentro de uma escola estadual. Foi nervoso, só caiu minha ficha. A hora que eu vi as pessoas chorando, eu não entendi. Eu falei: mas por quê, né? Por que disso? Foi dentro de um colégio, junto com o Silvio. E você tem noção aí de quantas palestras você já fez em todos esses 15 anos? Ah, cara, não dá pra saber, porque eu já cheguei... Quando eu era solteiro, eu chegava a dar 3 palestras no sábado e 2 no domingo. Eu era fominha, né, cara? Onde chamava eu ia, só nunca fui em velório. O resto, eu mandava onde chamava o William tava, cara. Eu chegava em certos lugares, tinha 4 pessoas, mas eu não tava nem aí, sempre fui levando... Assim, quantidade, cara, eu não tenho noção, não dá pra saber. Aí, se você pôr aí, vai, uma palestra por final de semana, vezes os meses do ano, vezes 15 anos, vai dar quanto? Não dá pra ter noção. E é muito difícil o final de semana que só tem uma palestra. Né? Tem alguma em especial? Ah, tem várias, né, cara? Mas uma palestra que me marcou muito, quando a gente é criança, e a gente tem o nosso time de coração, a gente tem um ídolo no time, né, cara? E aí primeiro dia que você chega num estádio para ver um jogo e você vê aquele cara, você fica emocionado. Isso aconteceu comigo em 2003, né, cara? Os católicos sabem o peso que tem a Canção Nova e o peso que deu o Dunga, né, cara? Uhum. E eu fui convidado, né, cara, para dar um testemunho lá com o Silvio. O Silvio só foi, falou um pouquinho de dependência química. Eu sentei do lado do Dunga, cara. Tinha mais ou menos umas 6, 7 mil pessoas de outros países. E eu dei meu testemunho, cara, e era assim, era que nem hoje, era pra ser um bate-papo. Mas na hora que o Dunga me fez a primeira pergunta, eu comecei a responder, eu olhei pra ele, o olho dele já tava lagrimejando, ele falou pra mim: continua. Aí eu já levantei com o microfone e comecei a falar. E os meninos da banda tocando, na época Restauração. Pô, cara, aí eu falei pra 7 mil pessoas, olhei aquele público tudo quieto, cara, escutando, lógico que não é eu, é o Senhor que entra ali na minha boca. Aí chamei, na época, a minha esposa, era minha noiva, minha mãe, meu pai. E aí o Dunga cantou Restauração ali do meu lado, né, cara? Então ali, pra mim, foi o topo, né? Foi o auge, cara. Pessoas aí que dá palestra há 30 anos, 25 anos, não teve essa oportunidade. E eu, com a minha humildade, com o meu jeito de ser, né? Só que tem o outro lado também. O Silvão me levava numa palestra, falava: se prepara que você vai falar hoje 20 minutos, cara. Começava a palestra, ele falava, faltando 2 minutos ele me chamava e falava assim: manda só uma mensagem pros caras. Eu ficava nervoso, porque eu queria dar um testemunho. Aí eu olhava pra ele, no final ele falava assim: o dia que você achar que é você que faz essas pessoas chorar, o dia que você perder a sua humildade, você vai perder a essência da sua palestra. Ele já chegou me... Nós fomos pra Santa Catarina, cara, passar 8 dias lá. Eram, acho que 12, 13 palestras. E era só eu que dava o testemunho. E eu sou muito movido ao louvor. E foi eu, o Silvio, o finado Marcinho, que tocava violão. E aí na escola que a gente entrou, que tinha mais gente, na hora que eu comecei o testemunho, eu olhei pro Hermes e falei: Hermes, né, pode tocar. E o Silvão olhou pro Hermes e falou: não vai tocar não, ele vai falar sem ninguém tocar. E eu fui falando. Acabou, eu fui bater de frente com o Silvão. Silvão, por que você deixou o cara tocar? Foi porque as coisas não é do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. Então assim, cara, o Silvio, o Ricardo, o finado Hermes, infelizmente, né, não tá mais aqui entre a gente, o finado Marco Aurélio. Esses caras, eles me ensinaram, cara, me ensinaram muito. Cheguei num grupo de oração uma vez, andei daqui, na Zona Leste, lá de onde eu moro, de São Mateus,
fui num grupo de oração, cara, lá em Pirituba, velho. Chegou lá, tinha 5 pessoas, velho. É os testes que Deus te dá pra ver se você tá se achando estrela, né? Então é isso, cara. É todo dia se renovar. Eu acredito que toda palestra pra mim é a mais importante. Hoje entrei aqui e falei que a minha mensagem chegue muito longe. Chegue para quem precisa escutar, para quem precisa ouvir, para quem precisa passar. E é desse jeito que eu tô ganhando meu espaço. Beleza. William, a gente vai fazer mais uma pausa aí. Legal. E já volta com o livro direto. Beleza? Beleza? De segunda a sexta, aqui na Rádio Web Conectados, você ouve Comunidade Conectados. Notícias, melhor. dicas, eventos, música e, claro, a sua participação. Comunidade Conectados, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Comunidade Conectados. Comunidade Conectados está de volta. Comunidade Conectados. Antes de passar a bola para você, eu já vou apresentar um pouco o seu livro, Em Busca do Impossível, né, que é a sua biografia, feita aí por seus colegas. Conta um pouco mais detalhadamente sobre a sua história para quem quiser. Esse aqui é o livro, quiser buscar aí no Facebook, facebook.com/Em Busca do Impossível, lá tem mais detalhes. Você também participa da rede social aí com seus seguidores. Vamos então falar aí um pouco mais sobre o seu livro. Como que sua história, né, suas histórias ganharam dimensões aí enormes ao ponto de virar um livro? Como que foi isso? Bom, César, tudo começou ano passado, quando alguns colegas do grupo onde eu faço parte, a comunidade que eu faço parte, o grupo Segue-me, eles estariam no último ano de faculdade e precisavam fazer o TCC. E aí resolveram perguntar para mim se eu toparia contar toda a minha história de vida, não só nas drogas, mas antes das drogas, para isso se tornar o TCC deles. Eu aceitei, falei, não, para mim é um prazer, tal, quanto mais, como eu disse, quanto mais longe chegasse esse meu testemunho, para mim é melhor. E aí o que aconteceu? Aí eles fizeram isso e quando eles apresentaram na bancada para os professores, o professor falou, pô, mas esse cara tem um livro escrito, né? Isso aí é uma história de vida do cara. Ele falou, não, ele não tem um livro. E aí eles vieram, me questionaram, pô, William, o que você acha da gente dar uma melhorada e fazer desse simples TCC um livro? E isso já é um sonho meu desde que eu comecei com recuperação, desde que eu comecei com palestras, porque eu tenho certeza que o livro pode chegar onde eu não possa ir. E aí, joelho no chão, pedi discernimento para Deus, conversei com o padre da comunidade, conversei com os meus pais, porque tem a vida deles, um pouco da vida deles, a vida dos meus irmãos, conversei com a minha esposa e todos eles me apoiaram. E aí a gente deu início a esse livro aí, que graças a Deus aí, né, hoje faz parte do meu trabalho, é um dos meus ganha-pão, sim, mas eu tenho até uma experiência muito legal, porque quando eu falo que é para chegar onde eu não posso chegar, isso não é da boca para fora não, gente. Queria dizer para vocês que com 2 meses e meio, mais ou menos, não sei quanto tempo que tinha esse livro, através do irmãozinho nosso, que infelizmente, né, tá preso, e o mais engraçado é que esse menino, ele foi numa palestra com a gente, né, ele ouviu o que é dependência química e foi preso por tráfico, né, e através dele, né, acho que eu posso falar, através do César, né, que é o apresentador aqui, o César mandou esse livro para esse menino leu esse livro, passou por um outro, resumindo, esse livro rodou a cadeia toda, muitos leram, e graças a esse livro eu tenho contato com esses 2 meninos que estão lá. Um eu conheço, que é o amigo do César, conheço pessoalmente, o outro eu não conheço, gente, mas eu vou dizer para vocês, o cara escreve para mim, as cartas que esse cara escreve, vocês não acreditam, se eu ler o que está escrito, que ele está dentro de uma cadeia. E eu lancei um desafio para ele. Eu falei, cara, tudo isso que você está pondo no papel para mim, eu vou esperar que você ponha em prática quando você vier para a rua. Eu quero ver você caminhando comigo, levando a palavra de Deus, né? E quem sabe um dia também um livro aí, um livro seu aí. E esse cara, ele se emocionou muito, né? Eu mandei algumas letras de música para ele e a gente está mantendo esse contato, né, cara? Esse livro já
né? Eu fui fazer uma palestra na Fundação Casa. Esse livro já está lá para alguns meninos lerem também. Então, assim, alguns lugares que... Esse livro, se eu não me engano, né, através de uma prima, de uma amiga nossa também, já saiu do país, né? Então é isso, essa é a intenção, né, cara? É alcançar, porque de repente você está ouvindo, você está vendo o programa... Desculpa. E tá pensando assim, pô, mas eu não tenho problema com droga. Mas eu duvido a pessoa que hoje fala que não conhece pelo menos. Nossa, agora não. A pessoa que fala que não conhece pelo menos um dependente químico. Então a intenção é essa. Não vou comprar o livro, não uso droga. Não conhece ninguém? Compra, lê e guarda. Um dia ele vai ter utilidade. Pelo menos para alguém. Presenteia, né, alguém. Porque hoje, infelizmente, né, cara, é muita gente no uso de droga. Como comecei a abertura, né, te apresentando, é um assunto que... em uma convivência já normal nesse cotidiano. Infelizmente. William, ainda sobre o livro, ele agora te acompanha nas palestras, né? Sim. Como você disse, é mais uma maneira de ir até onde você não consegue ir com a palavra de Deus. Hoje o livro, então, é sim mais uma ajuda na sua vida. Sim. O que em especial o livro conta, assim, que você pode falar? Para não entrar muito, né? Mas ele conta um pouco do que eu falei aqui já, de antes das drogas, né? E conta a minha trajetória toda com as drogas até chegar em recuperação. Aí tem coisas escritas nas drogas, né, na minha vida sobre as drogas, que eu não costumo nem dizer nem em palestra, entendeu? Por tudo. Por vergonha, por sentimento que ainda é ruim só de lembrar, né? E para você que é pai, que é mãe, talvez você pode estar sendo na vida do seu filho, tendo atitudes igual meu pai e minha mãe, achando que estava acertando, e de repente nesse livro você vai ver que, frisando sempre, eu não estou culpando o meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. A parte que eles erraram comigo, eles erraram achando que estava acertando. Como eu também devo errar com o meu filho, e um dia eu saber que, né, eu pensando que eu estou acertando, e um dia eu possa vir a saber que eu também estou errando, entendeu? Mas é interessante o livro, não é porque é só porque é o meu livro, porque é o meu ganha-pão, não. Mas é um livro interessante, pelo menos as pessoas que já leram, né, falam coisas assim que nem eu mesmo percebi quando eu relatei, né? É um livro realmente emocionante. Sobre o pessoal que você conhece e já leu o livro, o que eles falam, o que eles acharam do livro? Bom, cara, é assim, César, são várias partes, né? Alguns ficam assustados quando eu cito que eu tentei matar minha mãe. Outros, né, já acham emocionante o fato do abraço do meu pai, né? Outros choram por eu não ter sido um jogador de futebol, porque eu vinha conhecer as drogas e por mais coisas. Então, assim, na verdade, o livro, outros chamam a atenção quando eu falo assim, que eu roubava muito chocolate quando eu era moleque dentro do supermercado. E quando eu fiz o meu tratamento, eu descobri que eu já era um dependente químico com 9, 10 anos. Eu só não usava droga, mas as minhas atitudes já eram de um dependente. Então tem garotos que leram isso e falaram, pô, eu tô me identificando com isso, Igor. Entendeu? Então cada um me disse uma coisa, e lógico que eu tô esquecendo também de várias coisas que já me falaram sobre o livro. William, como as pessoas agora podem conhecer um pouco aí mais do seu trabalho, né? Diga aí os... Bom, o meu Face, né, a página do livro é Em Busca do Impossível, né, o meu Facebook. O site www.williamwagner.com.br, né? O meu celular, 96738... Até esqueci. Peraí. 6939 969... Não, errei de novo. Tô nervoso. Peraí. Vamos lá. 6939 6980. Esse é o meu celular. Desculpa, pessoal. Tem o celular da minha esposa, 6738 2688. O dela eu sei de cor, né? Que eu ligo. E o telefone residencial, que é o 2962 2444. Né? Então, contato, todo tipo de contato. Para palestra, para bater um papo, trocar uma ideia, pedir ajuda. Né? E falar em ajuda, eu queria mandar um abraço aí
os meninos que estão internados lá na clínica, lá no Gábata, né, o Gábata Diadema. Foi de lá que eu iniciei a minha recuperação, só que na época não tinha aqui em Diadema, era lá em Santa Catarina. Um abraço pro Eduardo, né, o coordenador lá, o Silvão, Ricardo Branco, todo esse pessoal aí que me ensinou muita coisa sobre recuperação. E que está na escuta, né? Para encerrar então, William, qual a mensagem aí que você deixa para os nossos ouvintes sobre as drogas? Olha, a mensagem sobre as drogas é uma coisa chata de falar, cara. Mas assim, eu gostaria de deixar uma mensagem para a família, né? Não desacredite e não largue. Se você tem um dependente químico, seu filho, seu marido, sua esposa, sua filha, não largue, né? Não deixe de acreditar nele, que a recuperação existe, né? E pro dependente químico, se tiver algum dependente químico aí que estiver ouvindo isso daí, né, cara, e achar que não vai chegar no ponto que eu cheguei, né, que você controla, você tá enganado, cara. Um dia, infelizmente, você vai bater, você vai ler meu livro, você vai me ligar, vai falar, pô, William, eu realmente ouvi alguns anos atrás e não acreditei. E hoje eu peço a sua ajuda. Então que Deus aí possa abençoar a família de todos os dependentes, principalmente as mães, né, que são as que mais sofrem. Que Deus abençoe essas mães aí como abençoou a minha, né? E pros dependentes químicos, se liga, cara, se liga que você vai chegar e eu, graças a Deus, ainda tô aqui em vida para falar, né? Mas muitos dos meus parceiros, infelizmente, não estão mais aqui. Alguns estão presos e outros estão mortos. Beleza. William, só uma pergunta aí do Fábio Parpinelli. Hoje as drogas estão dentro das escolas e das casas, né? Como os pais podem identificar que os filhos estão utilizando aí de droga, na sua opinião, como que isso pode ser detectado e se a fé é importante? Olha, Fábio, em primeiro lugar, o pai e a mãe ele não pode deixar de perceber se o filho está usando. Ele tem que ser mais rápido e não deixar o filho entrar. Como? Participando da vida do filho, principalmente na adolescência, que é a maioria começa. Sendo chato, participando das festas, pagando mico, porque o filho tá numa balada e você chega, você é o ridículo, você tá fazendo... Faça isso enquanto ele tiver 13, 14, 15, 16, 17, porque com 18 ele vai te abraçar e vai te agradecer por você ter sido tão chato na vida dele. E a fé, cara, é essencial, cara. Se eu falar pra você que hoje eu tô em pé pela minha vontade, é mentira. Todo sábado à tarde, quando tá sol, todo mundo na rua, todo mundo nos bar, a minha maior vontade é sentar num barzinho e tomar uma cerveja. Mas eu não posso, cara. Eu não posso. Se eu tomar uma cerveja, vou tomar duas. Se eu tomar duas, eu tenho que tomar três. Tenho que ficar bêbado. Se eu ficar bêbado, eu tenho que usar cocaína. Se eu voltar pro uso das drogas hoje, eu sei o que me espera e o que eu vou perder, que é muito mais do que eu já perdi. Entendeu? Então eu acredito que só tô em pé, com certeza, pela fé, irmão. Pela fé. Beleza, então respondido aí a pergunta, lembrando seus contatos, né? facebook.com/embusca do fala sem gaguejar, porque eu gaguejei todos os telefones que ninguém guardou esses telefones. facebook.com/embusca do impossível, que é a página oficial do livro. Isso. O seu site, que é www.williamwagner.com.br. Se alguém aqui não entendeu os seus telefones, lá no site tem. Isso. Lá tem todos os contatos. Então, só para relembrar aí, seus contatos de telefone celular 96738-2688. Também no 96939-6980. E o telefone residencial, né? 2962-2444. Isso. Uma boa tarde, então, para você, William. Valeu, obrigado. Precisando, estamos sempre aí, levando essa mensagem para todo mundo aí. Espero que essa mensagem de coração tenha chegado aí no coração de quem mais precisa ouvir, né? Seja uma mensagem legal e que Deus continue iluminando e salvando a vida dos nossos jovens aí. Isso aí, William. Um abraço para você que nos ouviu aí durante essa 1 hora cravado. Legal. Hoje foi bem. Hoje não caiu a internet, né? Tudo bem. E um bom final de semana. Até segunda-feira a gente volta aqui com Comunidade Conectados. Você ouviu Comunidade Conectados. Comunidade Conectados. A rádio